Estamos aqui em nossa live da FIB de Timbaúba dos Batistas. Fica conosco. A graça e a paz a todos que estão chegando em nossa live. Esse hino, queridos, é muito lindo. Eu queria iniciar com ele, iniciar com essa canção, para te lembrar da sua esperança, para te lembrar, querido, o principal propósito, o principal porquê você está nessa terra. É por ele, é por causa dele, é olhando para ele, e por isso que nós estamos aqui. Se você estiver aí na sua casa e puder louvar essa parte dessa canção que é tão bonita, em Vem Jesus. Pai, obrigada por cada pessoa que está chegando nessa live neste momento. Que cada um desses irmãos, cada pessoa que está aqui, Deus, que permaneça conosco e que o Senhor toque nos corações. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada por esse dia de hoje que nós vivemos. Obrigada porque a Tua palavra nos fortalece. Obrigada porque o Senhor é nossa alegria diante de qualquer situação. Obrigada, Deus, porque apesar de tudo estamos aqui. Senhor, almejamos aonde ia te encontrar, mas enquanto isso não acontece, Deus, nos ensina a ser cristãos, a ser pessoas que te buscam em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Senhor, que venha sair do nosso coração um verdadeiro adorador, alguém que te ame de verdade. Pai, eu oro por cada pessoa que algum dia acessar essa mensagem, que a tua palavra venha tocar no coração. Ajuda a gente a guardar. Em nome do Senhor. Amém. Amém, queridos. A graça e a paz. Mais uma vez, você que está conosco. Que Deus abençoe você. E agora nós vamos meditar na palavra, certo? Eu convido você a abrir em Filipenses capítulo 1. Vamos ler esse texto do 1 ao 9, certo? Se você puder ir compartilhando também aí o nosso link, se você puder estar compartilhando aqui nossa mensagem, ajuda muito na divulgação, certo? Então vamos lá. Filipenses capítulo 4,
versículo 1, diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes de mim, tudo isso praticai, e o Deus de Pai estará convosco. Amém, meus queridos? Queridos, vamos lá, vamos começar falando sobre esse livro, certo? Como hoje é a escola bíblica, eu quero focar com vocês sobre um tema em específico. Por exemplo, o tema de hoje vai ser um modo de pensar totalmente renovado, certo? Nós vamos nos focar nesse pensamento, nesse texto aqui. Mas antes, para você que está nos assistindo pela primeira vez ou pela segunda vez, ou você que é membro da igreja e que já há algum tempo ouve essas explicações, eu vou fazer novamente, certo? O livro de Filipenses, ele é um livro que a gente chama de carta de prisão, certo? Isso aqui é uma carta. Hoje em dia, nós temos outras maneiras de nos comunicarmos. Por exemplo, eu estou me comunicando com vocês por meio do Facebook. Mas existem outros tipos de... Tem o Mensageiro, tem o WhatsApp, tem outros tipos de redes sociais que a gente pode se comunicar. Mas antigamente não era. Paulo, que é o autor dessa carta, é aquela pessoa que escreve, inclusive aqui no capítulo 4, ele está falando com aquela igreja, que tinha um laço afetivo com aquela igreja. Paulo, que escreveu a carta, ele escreveu essa carta para essas pessoas. Que pessoas? Essas pessoas que a gente vai denominar de filipenses. Ele escreveu essa carta com o intuito de ajudar na fé esses irmãos, com o intuito de conversar com eles, de agradecer a Deus pela vida deles. Porque Paulo, queridos, ele evangelizou aqueles irmãos e agora ele está mandando uma carta para esses irmãos justamente com esses assuntos. Hoje nós vamos ver um dos assuntos que Paulo vai tratar com aqueles irmãos, certo? Então, Paulo, como vocês já devem conhecer, foi um homem, um missionário que estava pregando o evangelho, e esse homem que era usado por Deus escreve essa carta na cadeia. Isso mesmo. Ele escreve essa carta, e se a gente for pensar nas cadeias de antigamente, ele escreve essa carta algemado, com um soldado de um lado e com um soldado de outro, e com lápis e papel na mão. Talvez você olhe assim e diga: como assim, Raíla? Esse homem que é de Deus, preso? Sim. Preso porque não porque roubou, preso não porque matou, não porque cometeu injustiças, mas preso porque falou da justiça, preso porque falou de Jesus, preso porque defendia o evangelho. E eu e você, meus queridos, nós não estamos nesse momento a ponto de ser presos por pregar o evangelho,
Aqui no Brasil nós não temos muito isso, mas em vários lugares do mundo isso acontece também. Pessoas que são presas porque pregam Jesus Cristo, porque pregam o Evangelho. Mas eu quero te dizer, meu querido, a igreja sempre foi perseguida. Mesmo que ela não fosse presa, mas ela sempre foi perseguida. E agora, eu não vou me deter tanto nisso, só quero explicar essa primeira parte para que vocês entendam. Então, Paulo, como evangelizou esses irmãos e gostava muito deles, inclusive aqueles irmãos ajudaram Paulo na sua missão ali, ajudou Paulo com doações. Então, aquela igreja era um xodózinho de Paulo. Ele até vai dizer aqui no versículo 1, ele vai dizer: portanto, meus irmãos, a quem amo e quem tenho saudades. Olha aqui a afetividade de Paulo para com esses. Minha alegria e coroa. Veja, Paulo está falando, mesmo na cadeia, que ele está feliz por aqueles irmãos. Permaneceis assim, firmes no Senhor. Queridos, é muito difícil hoje em dia a gente, às vezes, é isso. Pessoas que estão firmes no Senhor. Mas nós precisamos entender que em qualquer circunstância nós precisamos estar firmes no Senhor. Não só da boca para fora, mas em nossas ações. Queridos, Paulo está vivendo essa carta por alguns motivos, dentre eles animar aqueles irmãos por causa da perseguição que sobreviria por eles. Por eles crerem em Cristo, eles iriam ser perseguidos. Mas agora, no versículo, ele vai falar de duas irmãs que estão brigadas. Essa situação aconteceu e a gente não sabe ao certo o motivo da discórdia. Mas há uma discórdia entre duas irmãs, que a gente leu aqui justamente no capítulo 2, Suplico a Evódia e a Sintique. São essas duas irmãs que estão em contrito aqui. E Paulo chamou a terceira pessoa para intervir nesse atrito que elas duas tiveram. Irmãos, Paulo aqui está mais uma vez provando que sim, é importantíssimo a nossa comunhão. É importantíssimo eu e você entender que nós devemos ser unidos. Eu lembro que muitas vezes lá na Igreja Batista, a gente sempre dizia o quê? Antes de fazer a confraternização, dizia: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Isso é uma música e essa música deve ser cumprida em nossas vidas. A gente não sabe, mesmo não sabendo ao certo, mas essas irmãs estavam com um certo tipo de desacordo aqui, mas o Senhor sempre nos fala que nós devemos ter comunhão uns com os outros. 1 João vai falar exatamente sobre isso. Como é que você tem comunhão com Deus se você não tem com o próximo? Ele vai falar muito sobre isso. E Provérbios capítulo 6, versículo 10 vai dizer justamente, irmãos, que uma coisa abominável para Deus é alguém que coloca um irmão contra outro irmão. Então, veja que seriedade o Senhor dá para a comunhão, a ponto de uma pessoa ser condenável perante Deus se ela está provocando atritos entre duas pessoas. Se você é assim, meu irmão, se você é alguém que coloca dois irmãos em discórdia, você pode carregar esse peso de ser condenável perante Deus? E se você, meu querido, que está me assistindo, está com atrito com alguém, saiba que o Senhor aqui na sua palavra está dizendo que às vezes é até necessário uma terceira pessoa intervir para que haja uma comunhão, para que haja união. Essa aqui é a primeira recomendação que a gente escuta aqui de Paulo. A segunda recomendação, ele vai falar sobre alegria. No capítulo 4, analise comigo. Vamos pensar agora, irmãos. O que é alegria? O que é alegria cristã, né? Nós não estamos falando, irmãos, de alegrias do mundo, né?
Nós não estamos falando desse tipo de alegria. Nós estamos falando de alegria do Senhor. A alegria que excede muito mais, é muito mais do que nós podemos imaginar. Queridos, alegria é um sentimento e isso acontece com você. A alegria, irmãos, é um fruto do Espírito que Deus te dá. A alegria é algo até inexplicável muitas vezes, porque como é que você pode estar feliz diante de tantas circunstâncias ruins, não é mesmo? Mas a alegria cristã, querido, aqui nesse texto é um mandamento. Primeira coisa, o Senhor diz assim, alegrai-vos sempre. Olha só, primeira coisa que nós aprendemos é que o Senhor está dizendo para nós nos alegrarmos. Querido, eu não estou falando que a alegria é você estar assim o tempo todo. Nós temos momentos de tristeza, mas essa alegria é muito diferente. Essa alegria, ela, além de ser um mandamento, ela independe de situações. Ou seja, mesmo diante de situações ruins e mesmo diante de situações boas, nós devemos estar alegres. E como eu falei mais uma vez, queridos, essa alegria, ela não é somente de você estar sorrindo. É claro que expande através de sorrisos, mas essa alegria é um sentimento bom. É um sentimento que Cristo nos dá. Como eu acabei de falar para vocês, é um fruto do Espírito, que o Espírito nos dá. John Piper, uma vez, vai fazer justamente uma citação que precisamos, irmãos, ter a Bíblia e saber o que ela exige de nós. E uma das coisas que a Bíblia exige de nós é a alegria. E tem mais. Uma vez, Santo Agostinho vai dizer uma coisa mais ou menos assim: Pai, ordena o que tu queres e dá o que tu ordenas. Olha só o que Agostinho vai dizer. É como se ele fizesse oração mais ou menos assim: Deus, o Senhor sabe que eu não posso sozinho. Então o Senhor me ordene a tua palavra. Mas Deus, me dá força para eu cumprir. Porque justamente, irmãos, Agostinho sabia, e nós sabemos também que nós não somos capazes sozinhos, é Deus que dá a capacidade da gente cumprir o que Ele nos pede. É Deus. A alegria, queridos, está ligada à mente. Você não é algo que está... aquilo ali é só um momento. Não, isso está ligado à nossa mente, ao nosso saber. Mas existe algo que a gente precisa meditar. Como é que eu vou me alegrar no Senhor se eu não sei nada sobre Deus? Como é, queridos, que a gente vai entender o que é a alegria cristã? O que é essa alegria se a gente não conhece a Deus da alegria? Se a gente não busca o Deus da alegria? Se nem sequer a nossa mente está disposta a estudar esse Deus da alegria? Eu queria que você pensasse essa noite comigo sobre isso. Paulo, ele vai dizer algo que o Senhor nos diz todos os dias: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí você pode dizer assim: Raíla, mas eu não tenho motivos para sorrir, eu não tenho motivos para estar alegre. Queridos, isso não é uma escolha, é um mandamento. E ele vai dizer o fundamento desse mandamento: alegrai-vos no Senhor. O Senhor é nossa maior alegria. Sabe quando quando os maremotos da vida vêm sobre a sua vida, querendo te derrubar, e de repente você sabe, você está alegre porque você confia no seu Senhor, porque você sabe que independente de qualquer situação, Ele está com você? Veja bem, queridos, eu amo aquela canção que diz: eu sou feliz com Jesus. O autor que fez essa canção, ele vai dizer: sou feliz com Jesus, sou feliz
Senhor. Ele vai dizer isso, irmãos, e ele tem fundamentos para dizer isso. O homem perdeu a família, queridos. O homem perdeu um dos bens mais preciosos que ele tinha, mas ele disse: eu sou feliz mesmo assim com o Senhor. Ele não fundamenta essa alegria em ninguém, em nada, em nenhuma situação. O fundamento é Cristo. É essa alegria. E já já nós vamos ver mais um pouco sobre isso. E Paulo, ele repete 2 vezes essa mesma afirmação. Alguns dizem que Paulo pode estar fazendo isso porque ele quer enfatizar mais esse mandamento. Alegria, é necessário a gente alegrar-se no Senhor. Às vezes, irmãos, nosso coração está distante de Deus porque nós não nos alegramos nele. Às vezes o nosso coração está tão triste porque nós não nos alegramos nele. E mais uma vez eu foco: como é que a gente pode se alegrar em Deus se eu não conheço o Deus da alegria? Então, convido a você a estudar sobre isso. Amém? O Paulo vai falar no versículo 5 agora: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Esse texto é basicamente uma coisa interliga com a outra. A alegria de Deus faz você ser uma pessoa diferente. Nós precisamos entender que seguir a Cristo é necessário ter mudança, meu querido. Não tem como, meus irmãos, não tem como, eu não consigo raciocinar, e a Bíblia também vai falar várias vezes sobre isso, que não tem como você ser um cristão e você ser amigo do mundo. Não tem como pessoa, do dia que você conheceu Jesus, você ser a mesma pessoa. Não tem como. É necessário você mudar. Aqui, meu querido, vai falar: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Esse texto interliga-se lá com aquela discussão daquelas 2 irmãs. Lembra que eu falei no versículo 2 e no versículo 3? Olha o que isso quer dizer basicamente. Em alguns comentários eu encontrei a explicação desse versículo. E diz que é mais ou menos assim. Diz que é um sentido, eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha não está. Mas em outras versões vai estar a palavra moderação, conhecida por todos os homens. O que é essa palavra moderação? Apesar dela não ser totalmente fielmente traduzida, mas dá a ideia de que, por exemplo, alguém que tem o seu direito, mas abre mão e deseja dar a misericórdia. Vou explicar mais uma vez. É como se a pessoa tivesse o direito, mas aquela pessoa, ela, em vez de exercer o seu direito, ela exerce misericórdia. A palavra moderação aqui, irmãos, dá a ideia de autocontrole. Que nas nossas relações, principalmente com pessoas que não são cristãs e com cristão também, a gente tem que ter. É mais ou menos assim, essa frase que eu vou falar, ela é usada muito em questão de casais, né? Que diz assim: é melhor você às vezes ter paz do que ter razão. Uma pessoa já me disse essa frase, irmãos, porque ela não serve só para casais, serve para todo, serve para muitas ações, a nossa vivência. Às vezes, irmãos, é melhor você ter paz do que você ter razão. Eu não estou pedindo que você se cale diante de pecado. Se o seu irmão está em pecado, está precisando de ajuda, vai lá e ajuda o irmão, meus queridos. Eu não estou falando que você esconda pecado, não esconda o pecado do irmão. Eu estou querendo que a gente precisa entender, até porque a Bíblia diz assim: confesse os vossos pecados uns aos outros. Irmãos, há pecados entre nós que você precisa de ajuda. Por exemplo, há pecados que possa ser que eu tenha, que eu precise de ajuda do alto e preciso das ajudas de vocês para vencer aquele determinado pecado. Por isso a questão da comunhão é importante uns com os outros. E Paulo vai continuar, queridos. Olha só, o Senhor está perto. Há duas possíveis
quanto a isso, o Senhor está perto primeiro. Primeiro exemplo é que o Senhor está perto, querido. Pode ser o Senhor está perto aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está na sua casa. O Senhor está perto de você. O Senhor está perto. Por que você deve se alegrar? Por que você deve ser uma pessoa moderada? Porque o Senhor está perto. O Senhor tanto está perto de você, quanto o Senhor está perto na sua vinda. Meus queridos, Paulo acreditava que nos seus dias ele já iria ver Jesus. O que movia os crentes do passado e do presente é que Jesus está perto. Não, isso não é uma esperança vaga, uma esperança que você olha assim e diga isso nunca vai acontecer, porque vai, meu querido. Você e eu, querendo ou não, isso vai acontecer. E quando Deus está perto, tanto perto aqui, quanto perto da sua vinda, nós devemos nos focar mais nessas coisas. Nós devemos nos desfocar mais da terra. Eu não estou querendo dizer para você que você não deve ter suas responsabilidades, porque você e eu temos. Mas eu e você, nosso pensamento não deve só estar nas coisas aqui no agora, meus queridos. Deve estar em Cristo, no sentido de que nós um dia iremos sair desta terra. E o que deixamos aqui? Deixamos a imagem de crentes desmoderados, eu vou até usar essa palavra, desmoderados. Deixamos um legado aqui nessa terra de crentes que não eram felizes em Cristo, que não demonstravam a sua felicidade, a sua alegria perpétua em Cristo. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 6, queridos. Não andeis ansiosos. Veja, primeiro passo aqui, o Senhor vai dizer aqui, Paulo vai falar sobre comunhão. Segundo, Paulo vai falar sobre a alegria cristã. Terceiro, ele vai falar sobre a moderação cristã. Vai falar sobre a moderação e Cristo está perto de nós. E agora ele vai falar sobre não andar ansioso. Vamos ler. Não andeis ansiosos, ao contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração, súplica e ações de graça. Primeira parte, ansiedade. Irmãos, nesses últimos tempos, essa mensagem ela está sendo muito falada, porque, queridos, é algo que nos rege. Eu quero falar uma coisa para você, e eu quero que você entenda isso com muita maturidade, meu querido. Você lembra que Cristo falou no sermão do monte, sobre ansiedade? Sabia que a ansiedade é quebra do mandamento em que o Senhor diz assim: guarda o sábado? Eu vou lhe explicar. O Senhor fala da importância nos seus mandamentos de nós guardarmos. Ele fala: adorarás o Senhor teu Deus, não roubarás. Mas ele fala também do guardar o sábado. Isso pode estar no sentido de você guardar um dia para Deus. Não necessariamente só o sábado, mas guardar um dia para Deus. E também, querido, você descansar. Você descansar tanto fisicamente, quanto você descansar no Senhor. Você sabia disso? Em Hebreus vai falar sobre isso, queridos. É importante você descansar no Senhor, no sentido de entender que Ele está no controle da situação. Antes, em muitos momentos, eu também fico ansiosa. Você também fica ansioso. A ansiedade vem, irmãos. É claro que ela vem porque nós somos seres humanos, mas nós precisamos entender que na nossa porta ela pode até bater, mas entrar é outros 500. Falar aqui bem nordestina. Irmãos, o que me fez ficar menos ansiosa na vida é saber que Deus está no controle. Só. Se eu lhe disser, Raíla, qual é a chave para a ansiedade? O texto vai falar aqui. O texto vai falar. Nós vamos ver que o primeiro passo que você precisa entender é oração. Para você sair da ansiedade, meu querido, ore. Mas a sua oração tem que ser dessa forma aqui, ó. Colocando diante de Deus o quê? Por meio da oração, súplica
com ações de graça. Preste atenção. O que é orar? É rezar? Não. Oração é você falar com Deus. É você ter uma conversa com Deus, como eu estou falando com você. E essa oração, queridos, imagine só, existem aquelas orações de adoração. Você sabia que você faz a oração de adoração? É dizendo: Deus, o Senhor é bendito, o Senhor é glorioso, o Senhor é grande, diante de tudo o Senhor é maior, o Senhor é misericordioso, o Senhor é tão infinito, Deus, que nós não podemos contar. A Tua graça, Deus, me tirou, me salvou. A Tua graça me perdoa todos os dias. E se não fosse pela Tua misericórdia, nós não existiríamos. Ah, Deus, o Senhor é tão lindo. E aí, irmãos, imagina a gente dizendo assim no: Deus, mas eu tô tão ansioso. Oxi, como é que pode? Vocês estão me entendendo, irmãos? A gente, quando ora com Deus, para com Deus, aí a gente faz uma oração dessas, falando da grandeza dele, falando da maravilha que é ele. E de repente a gente diz assim: Deus, é o seguinte, eu tô ansioso. Não tem como, irmãos. Veja aqui a incoerência. Eu estou dizendo que Deus é tudo isso, mas eu não estou entendendo que Ele é tudo isso mediante aquela ansiedade. Vocês estão me entendendo? Irmãos, Deus não é tão grande, Deus não é tão suficiente. Então por que ficar aflito? Alguma vez o salmista vai dizer isso aí. Ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer: minha alma, por que você está tão abatida? Espere em Deus. Olha só, o salmista vai dizer isso. Ó, minha alma, por que você está abatida? Espere em Deus. Queridos, na verdade, nada é tão grande, mas nada é grande mais para com o poder de Deus, e nem nada é pequeno demais para merecer o seu cuidado paternal. Nada que Deus não possa ser maior, e nada também é tão pequeno que Deus não possa olhar com misericórdia, olhar com cuidado. Eu e você precisamos entender que o cuidado de Deus nunca nos deixou. A outra coisa aqui que o Senhor vai dizer, oração de adoração, eu falei aqui, oração de súplica, meus queridos. É justamente isso, existem orações que nós fazemos para com Deus, que é de súplica mesmo, de dizer: Deus, me socorre, Deus, eu estou precisando, Deus, meu coração não está mais querendo te adorar, Deus, o meu coração, ele está querendo se desviar. Deus, oração de súplica. Existem essas orações que nós fazemos para com Deus. E essas orações, elas vão fazer a gente colocar para fora a nossa ansiedade. Orações de ação de graça. Meu querido, nós precisamos aprender a ser gratos. Já pensou, irmãos, a gente só pedir, a gente ter Deus, e hoje em dia o evangelho está assim, e mostrando um Deus que é Papai Noel, um Deus que só realiza pedido, é o gênio da lâmpada mágica, um Deus que qualquer hora que eu vou, eu ordeno e Deus faz. Não é dessa forma. Nós precisamos aprender a ser gratos. Irmãos, imagine aí, quantas vezes a gente... Vamos parar para pensar um pouco. Será que a nossa lista de pedido é maior do que a nossa de gratidão? Eu digo isso, irmãos, porque eu também falho muito quanto a essa questão de agradecer a Deus, agradecer um dia de cada vez. Eu preciso te dizer isso, meu querido, viva um dia de cada vez. Não pense só no amanhã. O que tem amanhã, só Deus, a Deus pertence, só Deus sabe. Eu e você pode fazer até planos, pode dizer: amanhã eu vou no mercadinho, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou assar isso, amanhã eu vou cozinhar aquilo, mas tudo pode mudar amanhã. Então é por isso que você e eu precisamos viver cada dia de uma vez, para vencermos de uma vez esse coração ansioso. O Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graça. Vamos prosseguir, meus queridos, e só falta 3 versículos aqui para nós encerrarmos, tá? Continua com a gente. Versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, num comentário que eu li, falava sobre essa questão de paz que excede todo entendimento. O que é paz, né? A gente pode até pensar assim. Queridos, paz, a paz da Bíblia aqui, não é ausência de guerra. Ou não é depois da guerra que tem a paz. Não. Essa paz é muito maior. Ela é inexplicável. Eu vou dizer 2 comentários aqui que eu vi, muito interessante, que diz assim. O primeiro significado dessa palavra paz aqui na questão aqui, pode significar isso aqui, ó. A paz de Deus que não é explicada por seres humanos. Não entra no raciocínio humano. Ou pode significar a segunda coisa. Deus pode fazer mais por nós, conferindo-nos a paz, do que podemos obter através de qualquer planejamento nosso, por mais cuidadosos que isso fosse. Então, há essas 2 hipóteses que queridos, uma e outra, fala basicamente, alguns até defendem a primeira, mas basicamente é isso, queridos. Não entra no raciocínio mundo a paz que o crente tem. Não entra no raciocínio humano, porque essa paz é Cristo que dá. Não entra na cabeça do homem isso. Tudo, o negócio, o bicho está pegando, as coisas ruins estão acontecendo, mas você está em paz. Você está em paz para com Deus. Essa paz, ela excede todo o entendimento. Ela nasce, querido, do fato de você saber que Deus está no controle. Essa paz não é uma paz que alguém pode dar. Não é uma paz que você pode dar. Mas essa paz é a paz que Deus dá, que o mundo não conhece. Queridos, deixando com Deus as nossas ansiedades, vai destruir o poder desacelerar a ansiedade pode nos causar. Paz. É simplesmente isso. Paulo vai continuar dizendo, e o Senhor vai guardar o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu estou falando aqui de ansiedade, irmãos, mas existem várias situações em que a nossa mente precisa ser guardada. Você sabia disso? Queridos, existem várias coisas que às vezes nos impedem de ter uma mente, de ter uma paz, que excede todo entendimento. Muitas vezes, irmãos, o que ouvimos, o que assistimos, essas coisas nos fazem ficar totalmente sujos. Eu quero dizer para você, meu querido, que não somente o coração, guardar a mente e o coração significa somente, Raíla, quer dizer que se eu assistir alguma coisa na TV e que não for de Deus, aquela coisa que eu assisti, o Senhor vai apagar da minha mente. Não quer dizer isso, meus irmãos. Até porque nós vamos ler nos versículos seguintes algo importante, conselhos que a Bíblia vai nos dar. Mas eu quero dizer uma coisa a você, meu querido, a nossa mente e a nosso coração deve estar guardados. O Senhor vai guardar. O Senhor já está guardando o nosso coração com essa paz que Ele nos dá. Eu quero que você entenda, meu querido, que nós devemos meditar em um seguinte ponto. Será, será que nós estamos deixando, basicamente assim, nos deixando guiar por Deus para que nossa mente e nosso coração estejam guiados pelo Senhor?
Pois é, meus queridos, há muitas coisas, principalmente em redes sociais, em televisão, em jornais, na questão também, irmão, da pornografia, que tem pessoas que assistem. Essas coisas, irmãos, não vale a pena. Muitas coisas você de fato precisa para que deixe reinar essa paz e essa mente guardada que excede todo o entendimento, meus irmãos. Temos que entender que tem coisa que não vale a pena você assistir, você ler, você dar ibope, você dar audiência, meu querido. Guarde a sua mente, porque o Senhor está dizendo também que é como se, dá a ideia, esse texto aqui, dá a ideia de que como se fosse, deixa eu procurar aqui a palavra. Tem uma palavra para esse texto aqui que eu anotei, que é interessante sobre esse verso aqui, que é como se fosse uma guarda montada, que é montada diante de nós. Guarda o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. E ele vai dar a ideia de que existe uma guarda, ou que nós devemos confiar, manter sobre custo, dá justamente essa ideia, queridos, porque nós devemos entender que o nosso coração, irmãos, ele é a sede das nossas emoções. O nosso coração, nossa mente, ela precisa estar guardada. Nós não podemos negligenciar, eu vou falar mais uma vez essa questão, nós não podemos negligenciar, queridos, a nossa mente, mediante essas coisas que estão nos sobrevindo, em meios de comunicação, enfim, nós devemos principalmente guardar mais a palavra do Senhor. Porque, irmãos, escute bem, uma visão tão pequena de Deus precisa ser silenciada, de modo, irmãos, imediato e definido, certo? Então vamos nos focar mais em coisas que de fato nos fazem crescer espiritualmente. Agora vem o penúltimo conselho, na verdade, que diz justamente sobre isso. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, olha só, tudo que você assistir, ou que você ler, ou que você ver, ou que você for falar, você precisa entender que aquilo ali tem que ser verdadeiro. Tudo que for verdadeiro. Será que aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou fazendo é verdadeiro? Em questão do própria palavra de Deus, a palavra de Deus me permite fazer isso? Tudo que é verdadeiro, porque Deus é a verdade, irmãos. Tudo que é honesto, isso é honesto. Devemos analisar isso, qualquer coisa que a gente for fazer na vida. Isso aqui é honesto? Tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Do contrário, meu querido, não faça, não diga, não veja, não comente, não dê ibope. Eu estou falando isso em geral, queridos. Do contrário a essas coisas, a honestidade, a justiça, ao puro, ao amável, a tudo que é de boa fama, nós devemos pensar nisso. Vai nos deixar claro, nisso pensai, e nós devemos refletir, queridos. E para fechar, Paulo ele vai dizer o seguinte: o que aprendeste, recebeste, ouvistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de Pai que estará convosco. Eu quero encerrar, querido, falando justamente isso com você. Meu querido, tudo que a gente aprende da palavra, a gente tem que colocar em prática. Porque não adianta só ouvir. O Senhor vai dizer que aquela pessoa bem-aventurada é o que ouve, na verdade. E a gente tem que ter um coração aberto para ouvir, mas também ter um coração aberto para fazer, para obedecer. Porque não adianta só ouvir, não adianta ser o mesmo crente de sempre.
A Bíblia sempre nos chama a uma mudança. A Bíblia sempre nos chama a conhecer mais Deus. E essa palavra é tão rica e esse texto tão legal que a gente venha guardar no nosso coração. E que de fato o Senhor venha nos fazer uma mente renovada, como foi do título de hoje. Vamos orar? Vamos nesse momento encerrar a nossa live. Fica conosco ainda, vamos estar fazendo aqui a oração. Deus, obrigada porque a Tua palavra nos convida, nos confronta a ser diferentes. Eu sei, Deus, que ao ouvir essa mensagem, testes vão aparecer, circunstâncias vão aparecer, coisas vão aparecer para que a gente cumpra essa palavra, para saber se a gente aprendeu mesmo. E que, Deus, que a gente venha passar por isso. E que, por favor, Deus, muda a gente. Nos dá um coração mais que ore mais. Nos dá um coração que confia mais em Ti. Nos dá um coração mais sincero. Um coração que não se esquece de Ti. Um coração que passa o dia inteiro, mas que nesse dia ora, que nesse dia suplica ao Senhor. Nos dá esse coração, Deus, de sinceridade mesmo. Nos dá esse coração de mudança. É em nome de Jesus que eu oro. Abençoa cada pessoa que ficou até agora assistindo essa live, aqueles que estão entrando agora. Que o Senhor possa, Deus, o Senhor pode, aliás, e tem todo o poder para tocar nos corações, porque a Sua palavra tem poder. A minha não tem, mas a Sua tem, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus queridos? Um abraço no seu coração. Domingo nós estaremos transmitindo o culto também. E que você, meu querido, venha ter uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Amém? E que Deus venha tocar em seu coração. E fica aqui essa palavra de Filipenses capítulo 4. E que se você chegou agora, vai lá, volta lá, acesse novamente para que você possa entender melhor o que foi falado essa noite. Até mais, meus queridos.